Olá, pessoas lindas e abençoadas. Mais uma vez, vamos fazer um vídeo da série O que eu aprendi com esse filme. E hoje eu quero falar de um filme muito legal. É um filme leve, gostoso de assistir. É um filme que trata de família, que é um tema muito legal. E de que filme que eu tô falando? Uma Família de Dois. Esse é o nome do filme. É um filme francês que tem aquele famoso astro francês, o Omar Sy. É um ator assim maravilhoso, excelente. Gosto muito dos filmes dele. E ele participa neste filme. E do que se trata essa história? Bem, a história conta a vida de um rapaz que é um playboy, vamos dizer assim. Ele é um rapaz que não tem nenhum tipo de responsabilidade com as coisas, ele não leva a sério o seu trabalho, ele não leva a sério os seus relacionamentos, ele não leva a sério a sua família, ele vive uma vida do jeito que dá na cabeça. Não está nem aí com nada. Não se importa com os sentimentos, com nada. Das pessoas, com as coisas que as pessoas possam estar se chateando com ele. Ele não está nem aí. E ele está lá vivendo aquela vida louca dele. E ele se relaciona com muitas mulheres. E um dia bate à sua porta uma mulher com um bebezinho. Uma bebezinha de 3 meses. Uma garotinha. E ele olha, a garotinha é muito parecida com ele. E aquela moça fala: Olha, eu e você, nós tivemos um relacionamento. Ele nem lembra direito. Ele fala: Ah, é verdade, tivemos um relacionamento, sim. E eu fiquei grávida e essa garotinha é sua filha, e eu não tenho como cuidar dela, então eu preciso da sua ajuda. E ele fala: Não, nada a ver, sei lá, e fica confuso na hora, mas ele pensa assim: bom, eu vou ter que me sair dessa situação. E enquanto ele está ali naquele entrave, a moça fala: olha, o meu táxi está ali, eu tô sem dinheiro nenhum, eu tô vivendo uma vida muito ruim, muito difícil, e eu preciso então de um dinheiro para pagar o táxi. Então ele dá o dinheiro para ela, ele fica segurando a bebezinha enquanto ela vai pagar o táxi. Mas só que nessa daí ela entra no táxi e dá no pé. Bom, ele mora em Paris. Ele está vivendo em Paris. E aí ele ficou com a criança, ele não sabe o que fazer, a moça foi embora, ele só vê aquele táxi pegando estrada fora e ele ali com a criança no colo, pensando: o que eu vou fazer da vida? Aí algumas amigas dele falam: olha, tenta procurar nas redes sociais, pode ser que você encontre alguma coisa. E ele descobre que aquela moça mora em Londres. Bom, tá um pouquinho longe, né? Mas ele pega a bebezinha e fala: não tem como ficar com essa criança, eu vou devolver para ela, não tem como eu cuidar. O nome da garotinha é Glória, né? A moça, a hora que entregou a bebezinha para ele, tinha dito o nome. Ele acha fofinha a criancinha, mas ele fala: não tem como. Tem como. Eu não sou responsável nem por mim, vou ser responsável por uma criança. E então ele embarca para Londres e chegando lá, ele começa a procurar, mas não acha o endereço, enfim, não consegue. Tudo que ele tenta procurar, as pistas que ele tinha do paradeiro daquela mulher, não consegue encontrar. E ali, ainda no aeroporto, ele conhece uma pessoa, um produtor de cinema, e o cara meio que acha ele legal, algumas coisas que acontecem ali, me dá um endereço para ele: ó, caso você queira trabalhar como dublê, eu tenho uma vaga para você, e dá um cartão. E aí ele começa a vagar então por Londres procurando o endereço da suposta mãe da bebê, né, da mãe da bebezinha, e ele não encontra. Aí já tá ficando de noite, ele não tem onde ficar. Ele pega e vai até esse endereço, até esse local que esse cidadão deu a ele o cartão. E ali o cara dá abrigo para ele, e ele começa a trabalhar e vai seguindo a sua vida ali e vai começar criando aquela garotinha. E ele se apaixona realmente pela garotinha. E se passam 8 anos ele vivendo, e ele é encantado pela filha. Ele realmente fala: é minha filha mesmo. E ele muda muito de vida, arranja um trabalho, né, que realmente ele fique firme, ele leva com responsabilidade o seu trabalho. E aí, 8 anos depois, ele tem um relacionamento ótimo com a garotinha, com a Glória, e ele inventou uma história para justificar a ausência da mãe. E 8 anos depois, bate a porta a mãe da criança. E ela fala: olha, eu quero a minha filha de volta, eu quero ter um contato, relacionamento com a minha filha. E aí começa de fato a história do filme.
Não vou falar mais nada, tá? Isso aí é sinopse que eu tô falando pra vocês. Não vou falar mais nada pra não estragar a experiência, porque o filme é muito legal. E esse filme me passou algumas lições, algumas boas lições. E é interessante que esse filme, apesar dele ter muito toque de comédia, porque o Marcelo é muito engraçado, ele é divertido, mas é uma dramédia, vamos dizer assim, né? Porque é uma mistura de drama com comédia, mas ele tem um final surpreendente e tem lições maravilhosas para a nossa vida. É um filme leve, gostoso de assistir, mas tem também esse toque, essa coisa de dar uma lição. E eu quero compartilhar com vocês as lições que eu aprendi com esse filme. Bom, a primeira lição que eu aprendi é o seguinte, que tem situações na nossa vida que parecem um problemão, mas na verdade são bênçãos. A princípio, quando aquela criancinha chegou, bom, imagine um cara que tá nem aí com nada, né? Tem que trocar fralda, tem que dar mamadeira para um bebê, enfim, tem que levar no pediatra, enfim, educar uma criança, né? E ele, quando isso acontece, ele fica apavorado, mas aquilo vai mudando a vida dele, vai fazendo ele ser um homem responsável. Então era um problema, mas transformou em uma bênção porque fez ele ser uma pessoa melhor, melhorou a vida dele. Então existem situações na nossa vida que parece um problemão, que parece que não vai ter solução, que parece, o que eu vou fazer com isso agora? Meu Deus, minha vida acabou. Parece isso. Mas se você souber lidar com isso, se você entender o propósito daquele problema, suposto problema no caso dele, né? Você vai entender que aquilo pode ser transformado numa bênção na sua vida. Essa é a primeira lição. A segunda coisa que eu aprendi com esse filme é que tem coisas que a gente não escolhe para a vida da gente. Nós não escolhemos. Como no caso dele. Ele não escolheu criar uma filha sozinho. Ele não escolheu isso. Ele nem queria ter uma filha. Apesar de ter relacionamentos inconsequentes com as mulheres. Ele não escolheu aquilo. Mas o problema, a questão, na verdade, não é as suas escolhas, mas é o que fazer com aquilo que vem na sua mão sem você escolher. O que você vai fazer? Eu não escolhi essa situação, não escolhi isso para mim, mas aconteceu. O que eu vou fazer com isso? Então essa é a segunda lição que eu aprendi com esse filme. Tem coisas que vêm até nós, que são jogadas no nosso colo, no caso dele literalmente, né? Que nós não escolhemos. Não escolhemos isso para nós. Mas o que vamos fazer com as coisas que vieram à nossa mão? Eu posso escolher o que eu vou fazer com aquilo que veio, sem eu escolher. Então, eu não posso escolher as coisas que vão acontecer. Tem coisas que não tem escolha. Tem coisas que eu escolhi mesmo. Tem coisas que estão sendo problemas para mim, mas eu escolhi. Tem coisas que acontecem, mas eu não escolhi. Mas o que eu vou fazer? Eu posso escolher o que eu vou fazer com aquilo. Isso eu posso. E ele escolheu criar aquela menina, dar amor a ela, conviver, ter o melhor tipo de convívio com aquela criança, realmente amar aquela criança. Ele escolheu uma parte boa. Ele poderia escolher colocar aquela criança no orfanato e conviver com isso, com uma culpa talvez. Tem coisas que não escolhemos, mas podemos escolher o que fazer com aquela situação. Ele escolheu a parte boa. Você também pode escolher. Não sei o que você está vivendo. Talvez tenha situações aí que você fala, eu não escolhi isso para minha vida, mas escolha o que fazer com isso. E a terceira coisa que eu aprendi, e aí agora eu quero ler um trecho da Bíblia, e o trecho que eu quero ler está lá no livro, numa carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27. E fala assim, vou ler para você: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas pequenas do mundo e até as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, a terceira liçãozinha que eu aprendo com esse filme diz respeito a esse trecho da Bíblia, porque veio à minha memória esse trecho. A Glória, aquela menininha, aquele bebezinho que chegou na mão dele, que era a coisa pequena, né? A coisa fraca deste mundo, né? Quando eu falo coisa, não estou fazendo no sentido pejorativo, mas dá para que você tenha entendimento. Era uma coisinha, um bebezinho, fraquinho, né? Mas Deus escolheu aquela menininha para mudar completamente a vida do pai, né? Do personagem principal, do pai,
e para mudar a vida de todas as pessoas que rodeavam aquela garotinha. Aquela garotinha, ela mudou a vida daquele homem. Daquele homem boa vida, ou vida louca, vamos dizer assim, irresponsável, não tô nem aí, ele se transformou numa outra pessoa muito, muito, muito melhor. Então, no final do filme, ele deixa uma mensagem. É ele fazendo uma narrativa no final do filme. E essa narrativa que ele faz é muito boa, é muito linda. Falando sobre isso. Sobre aquela criaturinha tão pequena e indefesa, o quanto mudou a vida dele. E às vezes, vão ser coisas pequenas que Deus vai colocar, vai escolher para colocar na nossa vida, para mudar a nossa vida, para melhorar a nossa vida, para nos fazer sermos pessoas melhores, mais felizes, mais completas. Então, eu não sei o que você está vivendo, mas tem situações que você está passando que você acha que é um problema. Deus pode estar usando esse problema para ser uma bênção, porque Deus tira a oportunidade da dificuldade. Se tem coisas que você não escolheu e aconteceu uma coisa ruim na sua vida, você não escolheu aquilo que você julga como sendo ruim, mas você pode escolher o que fazer com essa situação. E por último, Deus vai colocar coisas pequenas na sua vida e você vai julgar pequena, mas vai usar essas coisas pequenas, vai escolher essas coisas pequenas para fazer coisas grandes na sua vida, que foi o que aconteceu com o personagem desse filme. Essas são as 3 lições que eu aprendi. Assista esse filme, é muito legal, você vai se divertir, você vai aprender e vai se surpreender com este filme. É muito bom mesmo, eu indico para você. Vou deixar aqui na descrição também do vídeo algumas indicações de filmes para você. E se você quer que eu fale de algum filme que você assistiu e você achou muito legal, coloca lá no comentário que eu vou estar fazendo um vídeo sobre o seu filme, o filme que você escolheu. Deixe o seu like para fortalecer esse vídeo, curta, comente, compartilhe com pessoas que estão passando por situações complicadas e não estão entendendo. Talvez elas possam, através dessas lições, entenderem melhor, crescerem e serem pessoas melhores, com certeza. Deus abençoe você. Um beijão no seu coração. Fica com Deus.